No ano passado, em 2022, 250 mil de pessoas tomou a difícil decisão de fugir de suas casas e viajar para a Colômbia, antes de seguir ao norte pela América Central e México em direção ao seu destino final, segurança e uma nova vida nos Estados Unidos. Esse foi o maior número de pessoas na história que já fez essa jornada em um único ano. Mas agora, em 2023, já há sinais preocupantes de que mais pessoas estão fazendo essa jornada do que no ano passado, quebrando o recorde histórico. E para as centenas de milhares de pessoas que estão fazendo essa difícil jornada, um obstáculo intimidador se coloca em seu caminho, maior que todos os outros. O infame Darien Gap, entre as fronteiras da Colômbia e do Panamá, e a fronteira entre os continentes da América do Sul e do Norte. Esta região é, sem dúvida, um dos lugares mais perigosos do planeta, e é chamada de Gap, porque por mais de 100 quilômetros aqui, entre a cidade colombiana de Turbo e a cidade panamenha de Yavisa, não há estradas, e na verdade, nem mesmo existe qualquer tipo de civilização. É apenas uma extensão de 100 quilômetros de floresta tropical densa, selvagem, em grande parte inexplorada e intocada, com montanhas que são quase impossíveis de atravessar com qualquer veículo motorizado. Pessoas já tentaram antes, mas apenas 7 expedições na história conseguiram atravessar o Darien Gap com um veículo de 4 rodas, e geralmente levaram meses para conseguir realizar esse feito. Isso significa que, na realidade, existem apenas 2 maneiras viáveis para as pessoas superarem o Darien Gap e viajarem entre a América do Sul e a América do Norte. Ou atravessam a pé, ou contornam por mar ou ar. Mas viajar ao redor por mar ou ar custa dinheiro que centenas de milhares de pessoas desesperadas, fugindo de suas casas, simplesmente não têm. E assim, para a maioria delas que consideram essa decisão, resta apenas a opção de atravessar a pé. Mas atravessar os 100 quilômetros do Darien Gap a pé é uma das jornadas mais infernais e árduas que um ser humano pode fazer no século XXI. As dificuldades e perigos que uma travessia pelo Gap apresenta são inúmeros, e todos começam com a geografia e o clima da região. O Gap existe a apenas cerca de 800 quilômetros ao norte do Equador, o que significa que o Sol está sempre presente e as temperaturas permanecem tropicais e quentes durante todo o ano. As temperaturas podem facilmente chegar a 35 graus Celsius ou 95 graus Fahrenheit. E ladeado ao norte e ao sul pelos oceanos Atlântico e Pacífico, a umidade é sempre extremamente alta, o que aumenta muito a sede e a fome dos viajantes ao atravessá-lo. Além disso, há as mudanças bruscas de elevação que também devem ser consideradas. O lado panamenho do trecho é extremamente montanhoso, com vales a apenas 60 metros acima do nível do mar e picos de montanhas que chegam a 1.845 metros acima do nível do mar, mais altos do que as montanhas mais altas da Austrália. E todas essas altas montanhas estão completamente cobertas por algumas das selvas e florestas tropicais mais densas do planeta. Abrir trilhas ou caminhos por essa região é, em grande parte, um esforço fútil, já que a densa selva simplesmente os engole de volta em questão de dias. Em mais de 90% dos dias do ano, está chovendo dentro do Darien Gap. A área recebe, em média, mais de 5.200 milímetros de chuva por ano, o que a torna um dos lugares mais chuvosos do planeta, e isso representa desafios adicionais para todos que tentam atravessá-la. Existem vários rios que atravessam o Darien Gap que precisam ser cruzados, e nenhum deles possui pontes. Mas como chuvas torrenciais podem ocorrer praticamente a qualquer momento, especialmente durante a estação chuvosa entre maio e setembro, esses rios frequentemente transbordam e inundam a região. Isso pode gerar enchentes repentinas dentro do Gap, capazes de arrastar viajantes e suas barracas, ou até mesmo provocar deslizamentos de terra nas áreas montanhosas mais altas, que podem soterrar completamente uma pessoa. Mas, apesar do alto volume de chuvas e da abundância de rios, encontrar água potável que seja realmente segura para beber dentro do Gap também é uma tarefa desafiadora devido à ausência de qualquer civilização ou desenvolvimento na região. Esses já são muitos perigos em potencial, mas isso é apenas a geografia e o clima. Os viajantes também precisam se preocupar com a vida selvagem e as doenças presentes no Gap. Dentro da floresta tropical, há todos os tipos de criaturas perigosas. Sapos venenosos, cobras venenosas e agressivas, escorpiões venenosos e aranhas venenosas podem ser encontrados por toda parte aqui, e todos eles podem causar uma grande emergência médica em humanos.
Mas as criaturas mais perigosas de todas dentro do Gap são os quase infinitos mosquitos e carrapatos, e a infinidade de doenças mortais que eles carregam, como malária, febre amarela e dengue. Desenvolver o Darien Gap e construir uma estrada através dele, de um continente ao outro, é difícil porque os trabalhadores que terão que fazer isso vão precisar lidar com todos esses problemas e, como resultado, serão extremamente improdutivos. As doenças são desenfreadas e tiram os trabalhadores de ação, seja deixando-os doentes ou matando-os diretamente. O calor onipresente e a chuva durante todo o ano mantêm até mesmo a produtividade dos trabalhadores que não estão doentes relativamente baixa e também afetam negativamente os recursos usados na construção de estradas, como concreto e asfalto. Secar o concreto para estradas em ambientes onde chove o tempo todo é difícil, enquanto o asfalto tende a amolecer e se deformar quando submetido a cargas suficientemente pesadas e temperaturas elevadas, o que é sempre o caso nesse tipo de ambiente. E isso sem nem mencionar a complexidade de todos os rios que exigem a construção de pontes ou túneis, as montanhas que precisam ser contornadas ou escaladas, e as densas florestas que precisam ser atravessadas. Projetos de construção por toda essa região são, portanto, tarefas monumentalmente desafiadoras, demoradas e caras de serem concluídas. E essa é uma das principais razões pelas quais o Darien Gap permaneceu intocado e selvagem ao longo de toda a história humana, e por que continua sendo, essencialmente, impossível dirigir entre as Américas até hoje. Ao longo de décadas no século XX, países de toda a América construíram o vasto sistema rodoviário pan-americano, que se estende de Prudhoe Bay, no extremo norte do Alasca, no Oceano Ártico, até o ponto mais ao sul da Argentina, próximo ao Estreito de Magalhães. Mas o trecho de 100 quilômetros no centro do sistema, que conectaria a América do Sul à América do Norte, nunca foi realmente concluído, e é isso que deu a essa região o nome pelo qual a conhecemos hoje: o Darien Gap, o único trecho faltante em todo o sistema rodoviário pan-americano. Mas isso não quer dizer que construir uma estrada através do Gap e finalmente concluir a rodovia pan-americana seria impossível. Só quer dizer que isso seria muito caro de se fazer. E, além disso, havia muitos interesses poderosos ao redor do mundo que preferiam que o Darien Gap permanecesse exatamente como é, um trecho quase intransponível que separa a América do Norte da América do Sul, tornando impossível dirigir facilmente entre os dois continentes e praticamente impossibilitando a viagem terrestre entre as Américas, fazendo com que a América do Norte e a América do Sul funcionem como ilhas separadas, onde a maior parte do transporte entre elas ainda precisa ser feita por mar ou ar. Entre os principais países que gostariam de manter as coisas assim estão o Panamá e os Estados Unidos, por uma variedade de razões. Veja, ao longo do século XIX, o Panamá era apenas uma província da Colômbia. E, embora o Panamá estivesse conectado à Colômbia por terra, o Darien Gap, inexplorado e quase intransponível, fazia com que o Panamá fosse praticamente uma ilha da Colômbia. Por isso, era difícil para a Colômbia manter sua autoridade e soberania sobre o Panamá, e assim, um movimento crescente de independência panamenha começou a se formar naturalmente. No início do século XX, os Estados Unidos estavam cada vez mais interessados no Panamá, devido ao potencial de concluir a construção do Canal do Panamá. Durante séculos, a única maneira de os navios viajarem entre os oceanos Atlântico e Pacífico, ou entre as costas Atlântica e Pacífica dos Estados Unidos, era fazendo uma viagem muito longa ao redor de todo o continente sul-americano e passando pelo Estreito de Magalhães, no atual Chile. O Estreito Istmo do Panamá apresentava uma oportunidade única para a humanidade construir um atalho, escavando um canal por pouco mais de 50 quilômetros de terra que separavam os dois oceanos aqui. E uma vez concluído, os navios mercantes e militares americanos poderiam viajar muito mais rapidamente entre as costas Atlântica e Pacífica, beneficiando enormemente a flexibilidade naval dos Estados Unidos ao redor do mundo e melhorando muito a velocidade do comércio mundial. Quando estivesse pronto, quem controlasse o Canal do Panamá controlaria um dos pontos de estrangulamento marítimos mais estrategicamente importantes de todo o mundo, e um país grande como a Colômbia jamais permitiria que um ativo tão valioso estrategicamente caísse sob o controle de uma potência estrangeira como os Estados Unidos. E assim, os Estados Unidos simplesmente decidiram apoiar o movimento nativo de independência do Panamá,
enviando sua marinha para defender o território de qualquer ataque naval colombiano. Com o inexplorado Darien Gap impedindo o acesso do exército colombiano e a marinha americana impedindo qualquer acesso naval colombiano, a Colômbia simplesmente não tinha esperança de manter o controle sobre o Panamá, e assim o país declarou sua independência em 1903. Naturalmente, os Estados Unidos foram o primeiro país do mundo a reconhecer a independência do Panamá. E em troca de toda a ajuda dos Estados Unidos para garantir essa independência e fornecer o financiamento para concluir o canal, o Panamá concedeu aos Estados Unidos um arrendamento perpétuo de todas as terras ao redor do canal, uma área de controle soberano efetivo dos Yenencunaichreseu, através do país que ficou conhecida como a Zona do Canal do Panamá. Durante décadas, foram os Estados Unidos que controlaram o Canal do Panamá, e não o Panamá. Eventualmente, em 1977, sob a ameaça de que as forças panamenhas atacariam a zona do canal caso não fosse devolvida ao Panamá, o governo Carter, nos Estados Unidos, cedeu e concordou com a administração conjunta do canal, compartilhada com o Panamá até 1999, quando foi finalmente entregue de volta ao Panamá após quase um século de controle americano. Mas até os dias de hoje, o Canal do Panamá e a estabilidade do próprio Panamá continuam sendo uma das principais prioridades estratégicas para os Estados Unidos. O acesso regular e confiável pelo canal permite que navios e suas cargas, viajando entre Los Angeles e Nova York, economizem mais de 22 dias de viagem em relação ao tempo que teriam que enfrentar caso fizessem o trajeto pelo caminho longo ao redor da América do Sul. Mais de 14 mil navios ainda atravessam o canal todos os anos, em média, e cerca de 70% de todos esses navios continuam sendo navios americanos. Mas o Panamá e seu canal existem, essencialmente, como uma ilha de estabilidade em meio a um ambiente que, em sua maioria, é muito instável. Ao norte do Panamá está a Costa Rica, que geralmente é considerada o país mais estável de toda a América do Norte, superando até mesmo as classificações do Canadá e dos Estados Unidos. Mas ao sul do Panamá está a Colômbia, o antigo senhor colonial e um país que tem sido assolado por violência interna e instabilidade há décadas. E grande parte do motivo de toda essa violência na Colômbia decorre do fato infeliz de que o país é, basicamente, o ambiente perfeito para o cultivo de cocaína, próximo de onde a planta de coca se desenvolveu originalmente nas encostas orientais da Cordilheira dos Andes. Em 2022, mais de 60% de toda a cocaína produzida no mundo ainda era produzida na Colômbia. E claro, mais ao norte está o maior consumidor e mercado de cocaína do mundo, os Estados Unidos da América, onde em 2016, 37% de toda a cocaína do mundo foi consumida. Há décadas, o transporte de cocaína do produtor na Colômbia até o consumidor nos Estados Unidos tem sido um dos negócios mais lucrativos do mundo. E tem fornecido financiamento para dezenas de facções rebeldes e cartéis continuarem suas operações e resistirem à autoridade do governo colombiano. E o Darien Gap, entre a Colômbia e o Panamá, apresenta diversas oportunidades e desafios para todos eles. Por um lado, o Darien Gap é uma área grande, pouco desenvolvida e de difícil acesso, o que o torna o esconderijo perfeito para traficantes e rebeldes se refugiarem e conduzirem suas operações. Mas, por outro lado, a natureza quase intransponível do Gap tem representado um enorme obstáculo para os traficantes de drogas na Colômbia há gerações, dificultando o transporte de suas cargas ilícitas da Colômbia para os Estados Unidos. Inicialmente, lá nos primórdios do tráfico de drogas nos anos 1980, a maneira mais fácil e barata de transportar cocaína para os Estados Unidos era simplesmente carregá-la em pequenos barcos ou aviões, e então navegar ou voar diretamente para o próprio mercado americano, em lugares como Miami e Flórida. Com o tempo, os Siranatsiraraiwa aumentaram as patrulhas da guarda costeira, melhoraram a segurança em seus portos e implementaram novas tecnologias como radares de baixa elevação e sonar, que restringiram drasticamente a capacidade dos cartéis de exportar seus produtos. Isso basicamente deixou como opção canalizar a cocaína por terra, subindo pela América Central e entrando no México, antes que os transportadores atravessassem furtivamente a enorme, pouco povoada e pouco patrulhada fronteira de 3.200 quilômetros entre os Uruguaios e o México, por onde a cocaína chegaria ao mercado.
Mas, quase imediatamente no caminho dessa rota terrestre, está, é claro, o quase intransponível Darien Gap. Para contorná-lo, traficantes de drogas originários da Colômbia usam barcos carregados de mercadorias para fazer uma breve viagem marítima até outra parte do Panamá, além do Gap, onde a cocaína será então consolidada e recolhida por outros que a transportarão por terra até os Estados Unidos. Mas esses barcos podem ser interceptados por patrulhas navais panamenhas, e isso acontece com frequência, já que o Panamá costuma registrar algumas das maiores e mais notórias apreensões de cocaína do mundo. Também há preocupação de que, se uma rodovia fosse construída através do Darien Gap, ela proporcionaria uma rota terrestre fácil de transporte entre o Panamá e a Colômbia, e entre a Colômbia e os Estados Unidos, permitindo a transferência do tráfico de drogas para essa nova realidade de transporte, o que criaria o potencial para que a violência do narcotráfico, na Colômbia, se expandisse para o norte, entrando no Panamá, à medida que os cartéis e facções rebeldes disputassem o ponto de estrangulamento criado. Um cenário como esse, obviamente, ameaçaria desestabilizar a atual reputação de estabilidade do Panamá e, potencialmente, colocaria em risco o acesso confiável durante todo o ano ao Canal do Panamá. Além disso, a única razão pela qual o Panamá conseguiu conquistar sua independência original da Colômbia, tantos anos atrás, foi porque o Darien Gap funcionou como um escudo geográfico e impediu que o exército colombiano simplesmente marchasse para dentro do território e restabelecesse a ordem. Com uma estrada atravessando esse escudo, uma Colômbia do futuro poderia, hipoteticamente, decidir reivindicar novamente seus direitos históricos sobre o Panamá. E esse é um futuro potencial que tanto o Panamá quanto os Estados Unidos simplesmente preferem manter impossível, nunca construindo uma estrada ali em primeiro lugar. O Panamá é um dos poucos países do mundo que nem sequer possui forças armadas, e provavelmente gostaria de continuar assim. Portanto, por esses motivos de segurança, há muito pouca vontade política em qualquer lugar do Panamá para terminar a construção da estrada até a Colômbia. Mas esse não é o único motivo de segurança que está na mente dos Estados Unidos impedindo sua determinação. Como mencionei no início deste vídeo, o ritmo da migração em direção aos Estados Unidos, vinda de todo o mundo, está crescendo e está cada vez mais concentrado através do Darien Gap. Por anos, governos sucessivos nos Estados Unidos tornaram cada vez mais difícil para as pessoas migrarem ilegalmente para o país por via marítima e aérea. E sob crescente pressão de Washington, o México também expandiu drasticamente seus requisitos de visto para a entrada no país, o que limitou fortemente a capacidade das pessoas de voar diretamente para a fronteira do EUA a partir do próprio México. Assim, nos últimos anos, a maioria dos migrantes que desejam uma chance de entrar nos Estados Unidos tem tido que voar para países sul-americanos como Brasil ou Equador, onde as exigências de visto são muito menores do que no México ou nos Estados Unidos. E à medida que a situação interna piora em outras partes das Américas, cada vez mais pessoas se tornam migrantes e seguem em direção à Colômbia em busca da oportunidade de atravessar o Darien Gap e seguir por terra rumo à fronteira dos Estados. Após o assassinato de seu presidente por agressores desconhecidos em 2021, o Haiti, uma nação já abalada por séculos de colonialismo opressivo e por um terremoto devastador em 2010, tem se aproximado cada vez mais de se tornar o único estado verdadeiramente falido do hemisfério ocidental, já que gangues tomaram grande parte da capital e o governo tem implorado por uma intervenção militar estrangeira para restaurar a ordem. A Venezuela tem enfrentado dificuldades econômicas e sociais há mais de uma década, devido a uma longa história de políticas econômicas equivocadas e fracassadas, enquanto o Equador e a Colômbia continuam lutando contra a violência associada à guerra às drogas. Assim, dezenas de milhares de haitianos, venezuelanos, equatorianos e outros têm tentado fugir em busca de segurança e melhores oportunidades nos Estados Unidos. Mas a maioria deles não tem outra opção, a não ser seguir em direção ao Darien Gap e tentar atravessá-lo a pé. Não é uma decisão a ser tomada levianamente. Caminhar pelo Darien Gap hoje é uma jornada de aproximadamente 10 dias do início ao fim. E como não há nenhuma civilização ali dentro, se algo der errado, você basicamente fica por conta própria. Não há sinal de celular dentro do Gap, o que significa que não há como pedir ajuda para fora dali e nem como usar algo como o Google Maps para rastrear sua localização com precisão.
quebre uma perna, seja picado por uma cobra ou contraia malária, e não haverá hospital para chamar nem ajuda para pedir para tirá-lo de lá. E se você tiver problemas com um esquadrão da morte paramilitar de extrema-direita ou traficantes de drogas, não há polícia para chamar e você fica completamente à mercê deles. O Darien Gap, como existe atualmente, funciona como um enorme impedimento para pessoas que querem migrar ilegalmente por esse caminho em direção aos Estados Unidos. Mas isso ainda não impede que todos tentem mesmo assim. As pessoas estão ficando cada vez mais desesperadas, como indicado pelo fato de que, em 2021, cerca de 133 mil migrantes atravessaram o Darien Gap em direção aos Estados Unidos. E então, no ano seguinte, em 2022, quase o dobro desse número de pessoas fez a mesma jornada. E agora, em 2023, parece que esse número pode dobrar novamente, chegando a até 500 mil pessoas tentando fazer a travessia. E as pessoas que estão fazendo isso vêm de todas as partes do mundo, de lugares tão distantes quanto China, Índia, Uzbequistão e Senegal. Se o obstáculo de atravessar o perigoso Darien Gap não existisse, e no lugar dele houvesse uma rodovia fácil de cruzar, imagine quantas mais pessoas estariam tentando fazer a jornada rumo aos Estados Unidos. Em 2022, os Estados Unidos já prenderam mais de 2,2 milhões de pessoas por tentarem cruzar ilegalmente a fronteira sul. E isso já com o Darien Gap servindo como um grande obstáculo para todas as viagens vindas da América do Sul. Enquanto países da região como Haiti, Venezuela, Equador e Colômbia continuarem instáveis e gerando grandes números de imigrantes, enquanto países sul-americanos continuarem concedendo acesso fácil a vistos para praticamente qualquer pessoa, e enquanto os Estados Unidos mantiverem uma política fortemente anti-imigrante, os Estados Unidos praticamente nunca terão qualquer incentivo para ajudar a construir uma rodovia através do Darien Gap que, de outra forma, completaria a rodovia pan-americana, mas também tornaria dramaticamente mais fácil para migrantes viajarem até os Estados Unidos e para traficantes de drogas exportarem seus entorpecentes e violência com mais facilidade para o Panamá, o que ameaçaria desestabilizar o Panamá e potencialmente desestabilizar o importantíssimo Canal do Panamá. E por essas razões, mais do que por qualquer motivo técnico, é provável que a rodovia pan-americana permaneça inacabada por um futuro previsível e continuará sendo impossível dirigir entre a América do Norte e a América do Sul. Talvez, em algum momento no futuro, quando as questões geopolíticas forem resolvidas, uma estrada possa finalmente ser construída por ali.